autoconsciente que tem o carisma de uma porta, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, espécie de experimento 171 da Rede Globo, para ver se emplaca mais um Fernando Collor, já sabe que será candidato. Candidato a poste da Globo e do Bolsonaro no ano que vem. Pois é, eles já, inclusive seu marqueteiro argentino, já tem até um plano definido. Esperar que Bolsonaro seja preso, segundo suas estimativas, até setembro, provavelmente para o Brasil poder comemorar sua segunda independência, já quer colar na aba do Bolsonaro para ver se pega um pouco do carisma. Afinal, ele sabe muito bem que o seu candidato é extremamente insosso e não tem muita coisa para apresentar. Apesar de ser blindado pela imprensa, pela grande mídia e ser o queridinho do mercado financeiro, afinal, motivos tem de sobra para isso. No governo de São Paulo, ele está passando todo o patrimônio que os paulistas construíram ao longo de 6 anos no cobre a preço de banana, a começar pela Sabesp, que ele vendeu aí quase 5 bilhões abaixo do preço e ainda está deixando rolar, deixando a empresa aumentar os preços, prestar serviço com qualquer qualidade e segue querendo passar até o poupa-tempo nos cobres. Ou seja, é a menina dos olhos do mercado financeiro para entregar joias da coroa, como por exemplo a Petrobras e garantir que o controle estrangeiro possa dominar o Brasil e transformar o Brasil novamente numa colônia, ao contrário do avanço que o Brasil tem feito junto aos BRICS e que está garantindo independência econômica, soberania e crescimento real com geração de emprego para os brasileiros. Pois é, o menino de ouro da Rede Globo sabe que não tem carisma nenhum e tenta emprestar o carisma do Jair Bolsonaro, que como ele próprio está torcendo e já sabe vai para a cadeia. Afinal, Tarcísio de Freitas até pode fazer um jogo de cena para bolsonaristas tontos que está se empenhando para tirar o Bolsonaro da cadeia, de que vai apoiá-lo até o último minuto, o seu discurso de ser candidato à presidência, mas na verdade é tudo jogo de cena para ver se consegue garantir o Jair como seu cabo eleitoral, com a promessa que a gente sabe que dificilmente vai cumprir de em si ganhar, tirar o Bolsonaro da cadeia. Pois é, e para isso vale todo tipo de estratagema. Como ele não tem carisma, também já estão ensaiando até ter a Michele Bolsonaro de sua vice, de olho no público evangélico, no fato do público feminino e tentar garantir o nome do Bolsonaro na chapa, para ser o poste do poste. Pois é, essa é a grande tacada da extrema-direita pensando em 2026, ignorando o povo brasileiro. Afinal, a cada dia fica mais claro que o povo não quer a extrema-direita. E o resultado, onde o Tarcísio foi fazer discurso extremista lá em Copacabana, é um exemplo disso. 18 mil pessoas só apareceram lá para endossar as teses golpistas dessa gente que não vai deixar saudade em lugar nenhum do Brasil. As pessoas podem até, de certa forma, estarem descontentes com o governo Lula, mas não porque não reconheçam que o governo Lula é 1000 vezes superior à porcaria que era o governo do Bolsonaro, que tinha Tarcísio como o pior ministro da infraestrutura de todos os tempos. E os resultados são claros, basta ver que ele, enquanto foi ministro da infraestrutura, teve o menor nível de investimento dos últimos 70 anos no Brasil. Em 70 anos, ele conseguiu ser o pior de todos. Portanto, quando isso vier a público, acabam os sonhos do Tarcísio. Que o povo pode estar insatisfeito com o Lula porque cansou de já estar no 5º mandato, esperando que algumas coisas aconteçam e elas não acontecem. Mais ou menos como aconteceu em 2013, porque as pessoas não têm consciência das dificuldades de um governo que nunca tem maioria no Congresso para poder aprovar projetos de interesse do povo. Entretanto, se o povo tiver que trocar o PT com o Lula por um outro caminho, será por um caminho ainda mais à esquerda, como, por exemplo, o desenvolvimentismo do Ciro Gomes. E as pesquisas apontam já isso. Apontam que se o Lula não quiser ser candidato, quem vira o presidente da República hoje é o Ciro Gomes, não tem nada de Tarcísio de Freitas. Portanto, se o Tarcísio realmente tem alguma pretensão e realmente tiver essa autoconsciência e não for seduzido pela vaidade, vai entender que o lugarzinho dele é continuar em São Paulo, onde ainda existe uma multidão de ressentidos, pobres que se acham ricos, que é a coisa do paulista, que prefere perder tudo a perder a pose. Gente que está comendo mortadela e arrotando caviar e elege sempre os piores. Desde os tempos de Adhemar de Barros,
passando por Maluf, passando por João Dória e agora o Tarcísio. Ou seja, o paulista é um dos piores eleitores menos despolitizados do Brasil. E não adianta fazer discurso que é muito esperto, não, que paulista tem no currículo Tiririca, tem no currículo Tarcísio, tem no currículo ter dado quase 2 milhões de votos para o pujão Eduardo Bolsonaro. Entretanto, o Brasil não é São Paulo. E tanto que todo governador de São Paulo, quando sai candidato, dá com os burros na água. Tá aí exemplo do próprio Alckmin, que tinha todo o mercado financeiro, toda a estrutura dos ricos do lado dele. E aonde que terminou? Terminou suplantado por um Bolsonaro que tinha 17 segundos de televisão, a mesmo destino que deve ser do Tarcísio. Por quê? Com essa falta de carisma e principalmente com a falta de resultados, não tem para ninguém. Aliás, chega até a ser irônico que o sujeito aí, o marqueteiro argentino, fala em lançar o Derrite governador para ficar com a dobradinha com o Tarcísio na segurança pública. O cara que ajudou a enterrar o Tarcísio na área da segurança pública, transformando a polícia em inimigo da população, em agente que hostiliza a população e que está matando a rodo, e não está matando bandido, não. Está matando pai de família, está matando criança, está matando mãe com bala perdida, enfim. Transformou uma das melhores polícias do Brasil numa espécie de polícia do Rio de Janeiro que atira primeiro e pergunta depois, com baixíssimo índice de eficiência. Tanto que esse ano, em comparação ao ano passado, vocês podem verificar no site da Segurança Pública de São Paulo, quase todas as modalidades de crime dispararam em São Paulo, porque o Tarcísio não consegue controlar nada, quiçá a polícia. E você? O que pensa a respeito do sujeito candidato à poste do Bolsonaro? Pois é, na eleição de 2018 o PT tentou essa tática do poste e deu tudo errado. Ela colou lá atrás com a Dilma quando o Lula tinha 80% de popularidade. Mas agora, onde as popularidades se equivalem e onde o Tarcísio não tem carisma nenhum, querer ser poste nessas situações é apostar todas as suas fichas no fracasso. E você, o que pensa a respeito? Você votaria num poste de um Bolsonaro preso, afiançado pela Rede Globo? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar. Não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e vamos ver no que isso vai dar. Eu ainda acho que na hora que o bicho pegar, Tarcísio amarela, porque uma das coisas que pelo menos ele tem característica é a autoconsciência e sabe o vexame que vai dar e não trocaria o certo pelo duvidoso. Aliás, no próprio estado de São Paulo, se a esquerda se empenhasse em ter um candidato novo, de verdade, como por exemplo o Drauzio Varela, eu tenho certeza que dava uma surra no Tarcísio e virava governador, porque as pessoas estão votando em gente como Tarcísio de Freitas, como João Dória, por falta de opção. Portanto, está na hora da esquerda acordar e trazer nomes que resgatem nas pessoas a vontade de ir às urnas votar e não ficar insistindo nos Haddades e na companheirada de sempre, que é bananeira que já deu cacho.